Jesus, que retornou hoje ao Brasil e cheio de novidades no Flamengo. Por exemplo, o Flamengo soltou uma nota oficial, tornando oficial aquilo que todo mundo já sabia. Renier é jogador do Real Madrid, está sendo comprado por 136 milhões de reais. Nesse momento, o Renier está disputando o pré-olímpico com a seleção brasileira e depois se junta ao elenco merengue. O Flamengo também anunciou de forma oficial aquilo que todo mundo já sabia que era concreto, a contratação do Michael. E eu quero o funk do Michael. O Flamengo anunciou isso com o funk. Funk do Michael. Roda aí pra gente. Jogador que mete o gol, vibra com a rapaziada, enlouquece a torcida que o brabo tá na área. Cheiro de prosperidade, o abençoado exala. Favela venceu, respeita a voz. É jogador que mete o gol, vibra com a rapaziada, enlouquece a torcida, humildade tá na área. Cheiro de prosperidade, o abençoado exala. Favela venceu. Favela vence, favela venceu. Eu peço ajuda aqui aos universitários na hashtag Seleção Sport TV, porque achei o funk super feliz. Tudo a ver com a história de vida do Michael, tudo a ver com a torcida do Flamengo, né? Festa na favela, um jogador que veio de baixo, que fez várzea em vez de categoria de base. Peço que vocês me ajudem aqui na hashtag Seleção Sport TV, se esse funk já existia, de quem é, porque a gente acabou de receber ele aqui, quero informações. Me ajudem, por favor. Quantos anos de contrato? Não sabemos ainda. Falava-se em 5 anos de contrato. O Renier foi negociado com o Real Madrid por 6 anos e meio de contrato. Com 6 anos e meio de contrato, hein? Assinou o contrato por 6 anos e meio. O Michael falava-se em 5 anos de contrato, que não é comum no futebol brasileiro. Não tem essa informação, a produção já pode nos dar essa resposta. E por fim, o Flamengo teve hoje o retorno do Jorge Jesus. Vocês querem comentar esse pacote, Renier e Michael? Não, Que já sabíamos desde a semana passada. Já sabemos há muito Notícia tempo. velha, né? Notícia velha anunciada. Muito mais interessante a mudança do Sereto que deles dois, que já está confirmado. Muito obrigado. Muito obrigado. 5 anos, Michael, até E 2 o seu 5 contrato anos. quanto é? 5 ou 6? O meu contrato depende do André Rizek. Estamos negociando aí uma prorrogação de contrato. Mas 5 anos Tem gatilhos de rendimento o seu contrato. Exatamente. Gatilhos de rendimento, o que também é uma novidade no futebol brasileiro, por produtividade, né? Por produtividade, exatamente. Mas o chinelinho acabou aqui no Seleção do Sport TV. É? Agora, 5 anos de contrato não me parece comum no futebol brasileiro, você fazer um contrato desde 5 anos. Não foi uma provocação para você. Não foi uma provocação para você. Não, só estou dizendo o chinelinho. Chegou e já sentou na janela. Já sentei na janelinha. Já assumiu o teu lugar aqui, ô Pet. Aceita que dói menos. O que será que está por trás desse contrato longo, além de uma garantia de você segurar o jogador? Multa, negociar melhor depois. Vocês têm razão, uma das partes. Mas por que os clubes normalmente contratavam sempre por pouco prazo jogadores? Na minha época, isso. Primeiro porque não tem planejamento, não tem renda, não tem estabilidade e não tem segurança. Está dizendo, eu vou contratar agora, e se não der certo? Vou ter que arcar com essa despesa que principalmente é alta. Estou dizendo em base, não são do Michel, de qualquer um jogador. Mas quando você contrata como clube grande, que está organizado, que tem seu fluxo de caixa arrumado, tem um planejamento, tem rumo e pensa, ele vai contratar o jogador por um prazo longo, porque não pensa, esse ano depois eu mando embora, contrato de novo. Vai renovar contratos com jogadores que têm certeza de que são bons, como fez com Everton Ribeiro, como fez com Bruno Henrique. Então, pensamento de um clube sério do planejamento é que esses jogadores servem para 3, 4 anos. Você fazendo 4 anos ou 5 anos do contrato também, ou 3, depende da faixa etária do jogador que você contrata. Na idade do Michel, que agora vai fazer 24 anos agora em março, 5 anos, 29, vai estar na plena forma. Acho que ele vai fazer 23, mas acho que ele ainda é mais novo. Quer apostar? Não vou apostar com você, porque vou ganhar. Eu vou ganhar, mas eu vou aqui checar. Eu vou checar. A regra é essa, né? Quanto mais você acredita, mais você estende.
E quanto mais estabilizado o clube está, maior número de contratos, ou pelo menos da vontade de fazer contratos mais longos. É o que o Pet está falando. E Renier é o mesmo caso, né? O Real Madrid aposta muito no futuro do Renier para fazer um contrato Europa, de 6 anos e meio. Quando você chega no início do ano, no meio da temporada europeia, sempre são contratos de 4,5, 5,5, 6,5. Por quê? Porque ele tem quantos anos? 17 anos, 18 anos. Eu, quando cheguei no Real Madrid, foi 4,5. Cheguei no Real Madrid com 23 anos. Então, é normal fazer assim. Mais novo jogador, quanto mais vínculo, melhor. Ele é de 30 de março de 97, vai fazer 23 anos. 97, Michel? 97. Eu ganhei a aposta que eu não fiz. Aonde deveria você ter viu feito isso? uma aposta. Tá aqui Entra lá no site oráculo de pesquisa e você vai... Agora é o seguinte, tá muito bem vendido o Renier, né? Porque o Jesus, não sei se foi mal interpretado ou se ele quis dizer aquilo mesmo no Português de Portugal, na entrevista que ele deu para a televisão portuguesa, de que o Flamengo deveria valorizar mais os jogadores quando soube-se da negociação do Renier, mas quase 140 milhões de reais, eu acho que está muito bem vendido. Depende do ponto de vista. Em reais está muito bem vendido. Em euros está muito barato para os clubes europeus. Mas... Eles vêm aqui com qualquer dinheiro lá para eles, está muito barato. A cotação do euro, 4,65, permite hoje... Está muito bem vendido, porque o contrato dele ele ia encerrar logo na sequência. Então, se o Renier segurasse, né, digamos, com esse salário mais alguns meses, daqui a pouco ele ia ficar livre. O Flamengo fez um ótimo negócio. Não é um jogador titular absoluto do Flamengo, você não sabe se vai ter sequência no Flamengo de fato. Vende agora por quase 140 milhões de reais e você bota no caixa tudo aquilo, ou boa parte daquilo que você investiu em contratações. Eu acho que o Flamengo fez um excelente negócio. Ele não para de contratar, né? Sabe que o nosso diretor Miguel Ien, que é fã de funk, conhece tudo de funk, Sim. Me disse aqui no Ponto Eletrônico que esse funk que o Flamengo usou para apresentar o Michael foi feito para o jogador no ano passado. MC Dream, que o nosso querido Miguel Ien ouve muito na sua residência para relaxar, e foi usado aqui para apresentar o Michael. O Jorge Jesus retornou hoje ao Brasil, deu entrevista e revelou inclusive um pacto que fez com o elenco assim que o time perdeu do Liverpool na final do Mundial de Clubes por 1-0. Dá uma olhada. Vamos acabar com essa especulação e quero que todos os flamenguistas percebam isto. Nós, Marco Braz, eu, Bruno e Presidente, antes de acabar a temporada nos reunimos exatamente a pensar nessa possibilidade. Da minha parte, eu disse que só queria pensar quando acabasse o Campeonato do Mundo, quando acabasse a Libertadores, e foi isso. E estou a chegar ao Brasil e seguramente nós estamos em sintonia e vamos conversar, não vai haver problema. Vocês sabem tão bem como eu, ou melhor, o Gabigol é o único jogador que não é do Flamengo, portanto a opção será sempre do clube dele e dele, mas a minha chegada hoje ao Brasil, vou ter a possibilidade de conversar com ele, tenho uma confiança muito grande nele, tenho um carinho muito especial por ele, como tenho por todos os jogadores do Flamengo, e de certeza que eu vou conversar com ele. Temos que acelerar a nossa preparação. Os jogadores vão chegar a 27 porque já tinham as passagens marcadas para 27, não há outra hipótese. Eu vou acompanhar mais os meninos, vou ver os jogos, o treinador vai continuar a ser o Maurício, da responsabilidade do Maurício, e para mim também vai ser bom porque há alguns meninos da equipa B, da equipa sub-20, que eu não conheço tão bem, assim vou ter a oportunidade de os conhecer melhor. Todas as aquisições foram com uma ideia de que é a ideia da equipa do Flamengo. Eu, o Marcos Braz e o Bruno Spengel, todos os dias nos comunicávamos, portanto era como que estivesse presente. Eles foram os homens que tiveram ao leme da negociação, mas em termos do conhecimento técnico-tático ou da responsabilidade da escolha dos jogadores, como é óbvio, onde eu estou, no Brasil, na China ou em qualquer lado, é sempre o senhor que decide. Quanto ao Mundial,
A ideia dos jogadores e a minha, quando perdemos a final contra o Liverpool, lá na cabine, todos se uniram comigo e disseram: Mister, para onde queremos voltar cá e queremos ser campeões do mundo. Revelando o pacto que fez com os jogadores voltar ao Mundial para ser campeão do mundo. Olha, sobre a renovação, me parece uma questão de formalidade, porque o contrato com o Jesus vai até maio e ele mesmo revelou, em entrevistas que deu em Portugal, que caso chegasse uma proposta de um grande europeu, ele sairia do Flamengo, independentemente do contrato, ele sairia. E que também o Flamengo, se quisesse demiti-lo, pagaria uma multa pequena, ele não revelou o valor. Tudo isso ele contou num programa de televisão em Portugal. Então, quando agora ele diz que a renovação não é problema, acredito eu, por aquilo tudo que já falaram os dirigentes do Flamengo e o Jesus, que a renovação vai se dar nos mesmos moldes. Independentemente do compromisso, se vai até dezembro, abril, maio, ele fica desde que um gigante europeu não chegue com uma proposta. Um Barcelona, um Real Madrid, que é o sonho da vida dele. Mas isso não é bom para o Flamengo, né? A renovação nesses moldes, se isso acontecer, é evidente que você não vai impedir dele sair do Flamengo e aceitar o convite de um clube gigante do futebol europeu, desde que ele pague uma multa, se é que ela vai existir. Mas a multa deveria existir, uma multa pesada para ele sair. E o Flamengo deveria fazer uma proposta agora e jogar o abacaxi no colo do Jesus. Ele tem que renovar esse contrato. Falta combinar com os russos, porque o sonho da vida dele é dirigir um grande europeu. Como é que você vai impedir o cara disso? É o sonho da vida dele. Não é questão de impedir, mas o Flamengo ele tem que tomar os cuidados de não ser pego de surpresa. O Flamengo não pode chegar no mês de maio e ficar sem técnico. E ficar sem um técnico como o Jesus. Mas pode acontecer. Pode acontecer, mas o Flamengo ele tem que fazer de tudo para que não aconteça. Se vier um Barcelona, um Real Madrid, que hoje é um pouco distante da realidade dele, vale para jogador, vale para técnico. Vale. Posso falar uma coisa? Pois não. Entendo a sua colocação, mas na prática, como você isso coloca no contrato? Bota uma multa. Multa é recíproca. Mas sim, ele tem que aceitar. É recíproca. Se ele assina contrato, quer botar uma multa para o Real Madrid ou para um time top primeiro, quanto seria a multa? Chuta, um valor alto. Não sei. Bom, sei lá. 10 milhões. 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Se por acaso o Flamengo começa a perder todo, tem que mandar Jorge embora, vai ter que pagar 20 milhões para mandar embora. Não, mas aí é outra escolha. Pois é, aí vai ter que pagar. Por isso, não é viável. A multa ela não pode ser unilateral. Os clubes brasileiros nunca tiveram esse problema, porque nunca teve treinador brasileiro na mira de gigante europeu. Aconteceu uma vez na vida, que foi o Vanderlei Luxemburgo sair do Brasil para dirigir um clube grande. Quando o Filipão assumiu o Chelsea, ele já não trabalhava mais no futebol brasileiro. É uma realidade com a qual nós não estamos habituados. Mais ou menos, que o São Paulo viveu numa outra dimensão, né? Mas o São Paulo teve 2 ou 3 treinadores que foram tirados, né? Os gringos, né? Mas isso é anos 60, estamos agora. Mas você está dizendo... para a seleção. Mas não é clube grande europeu. Para a seleção. Mas não importa para onde ele vai. O que importa é você perder o técnico, que eu acho que é isso que a gente está falando nessa mesa, né? Como o Corinthians perdeu o Tite para a seleção brasileira. Isso não tem como. Então, eu acho, sinceramente, eu não acho a multa moderna. Eu acho... no momento que o treinador quer ir embora... Tchau. Exatamente. Mas tem que haver. Eu entendo o que vocês estão falando, entendo que o Você não consegue amarrar o Jesus na Gávea, tem que ficar aqui até dezembro. Mas o Flamengo não pode ficar refém do Jesus nem de um lado e nem do outro. Não pode ficar refém de uma multa da maneira em que você queria demitir o Jesus? Não quero demitir, mas eu quero sentar para conversar com ele já, ontem. Senta para conversar e renova o contrato até o final do ano. Estão fazendo isso, com a possibilidade de ele sair para um clube europeu. Eu entendo a sua vontade, mas com esse papo, você senta na mesa comigo, simula. Vai dizer o quê? Então, não, senhores. Quer prorrogar o contrato até final do ano? Beleza. Mais 1 ano e meio, que vence em maio, mas até final de 2021. Ótimo. Só que todo contrato tem previsão de rescisão. Existe essa cláusula. O que acontece? Para os dois lados. O que acontece se vocês me mandam embora? O que acontece se eu quero ir embora? Existem multas. Pode existir ou pode não existir. Muitas vezes... Mas por que a multa não é moderna? Fala, completa o raciocínio. Muitas vezes acontece o seguinte, não tem multa. Te mando embora quando quiser, rescindimos o contrato quando quisermos.
que estão fazendo os clubes brasileiros recentemente. Assim tinha com a Abel, assim tinha ano passado, assim tinha muitos treinadores. Eu fui treinador, chegou isso, não tem problema. Aí você, não temos multa, mas você promete que não vai usar o clube como ponte para ir para outro clube. Eu digo, tá bom, eu prometo que fico até o final do ano. Perfeito. Tinha um monte de propostas, não fui, fiquei, uns meses depois fui mandado embora. Ah, não existe estado de palavra. Por isso esses contratos, existem contratos, você não é dono do jogador, você é dono do contrato do jogador. E contratos e acordos podem ser rescindidos. Não existe mais de que há na palavra. Na palavra amanhã, não palavra deu. Não. Quantas vezes você ouviu aí o diretor ou o presidente dizer, não, o treinador não vai ser mandado embora. E na segunda-feira, não deu mais jeito, não tinha como. Eu, sinceramente, acho que isso é o de menos. Eu vou te explicar. O Flamengo, o Jesus continua no Flamengo. Deixa eu só te dar o meu. O Jesus continua no Flamengo. Como já estava antes. Por mais que ele renove até dezembro, se chegar uma proposta de seleção ou de um grande europeu, ele vai sair, como aconteceu com o Tite. Mas a minha proposta não seria para ele renovar até como dezembro. Aconteceu com o Mano Menezes, quando foi chamado para a seleção Mas bota uma multa brasileira. poupuda, bota uma multa. É o seguinte, primeiro não vai ser uma... Sou eu, presidente do Flamengo, eu não faço uma proposta para renovar só... Você está querendo criar uma desavença no ambiente, está tudo bem. Jesus e Flamengo? Eu quero renovar o contrato com o Jesus. Está sendo renovado. Eu não tenho nada a ver com isso. Por mais 2 temporadas, aí sim seria profissional, renova por mais 2 temporadas e bota uma multa de 20 milhões de reais. Agora, que não dá para ser... É um contrato que termina no meio do ano, no meio da temporada europeia. No meio não, no início da temporada europeia, no meio da temporada do futebol brasileiro. Aí, por que a multa não é moderna? Mas ele está renovando o contrato. Porque eu acho que é diferente, por exemplo, a relação do clube com o jogador. O jogador é um ativo do clube, essa é a verdade. A gente até fala em relações humanas, etc., mas é um patrimônio do clube. É assim que funciona no futebol. A relação de técnico com o clube me parece que é um pouco diferente, é uma relação de confiança, é um cargo de confiança. Se você tem um treinador que tem uma proposta para fora, quer ir embora, mas tem uma multa segurando, está meio que quebrada a relação de confiança. Eu acho que nas relações modernas de trabalho, eu acho que essa relação de treinador com o clube tem que ser um pouco mais moderna, tem que ser assim. Tá bem para todo mundo? Você está satisfeito? Eu estou satisfeito? Beleza, segue o jogo. Posso te dizer de praxe na Europa, como era, pelo menos nos seus últimos anos, mas na praxe na Europa é o seguinte, você contrata o treinador e contratos de treinadores são normalmente 3 a 4 anos, dependendo dos clubes. Estamos falando dos clubes mais maiores. Então, o treinador ser mandado embora, indenizado é totalidade do seu contrato. Se o treinador, por acaso, quer ir embora, ele devolve o que foi recebido. Eu acho que o Serginho tocou num ponto que na verdade, é o único ponto que realmente importa. Tá bom para o clube? Tá bom para o Jesus? Tudo certo. O Flamengo aceitou o novo modelo, o Jesus está feliz com o novo modelo. Se o City chegar numa proposta para, eu quero te levar, eu acho que isso não vai acontecer, mas se fizesse isso, imagina o Jesus, puxa, não posso pagar 20 milhões, eu vou ter que ficar aqui. É ruim para todo mundo. Também acho. Como, por exemplo, não importa o valor da multa que eventualmente o Renato tenha com o Grêmio. Se amanhã a CBF convidar o Renato para ser treinador da seleção brasileira, não tem como o Grêmio segurar o Renato. O Muricy não foi porque ele não quis. Sim. Porque ele teria ido. Se o Muricy, lá, quando convidaram o Mano, em 2010, se o Muricy falasse, não, beleza, eu vou embora do Fluminense, ninguém segurava o Muricy. É que ele, Muricy, optou por cumprir o contrato. Isso. Né? Agora, eu quero debater com vocês essa questão do pacto, que é curiosa, né? Os jogadores do Flamengo perdem do Livre e falam assim, a gente quer voltar aqui ano que vem. E o Flamengo está se preparando para isso. Hoje, se você for numa casa de apostas, qual é o clube da América do Sul que você aposta como favorito, como aquele que tem mais chances de ganhar a Libertadores de novo, por tudo aquilo que fez no ano passado, por tudo aquilo que está contratando, 90% vão apostar no Flamengo. Só que do outro lado... Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.